Então, hoje eu estou aqui para falar sobre um tema mais relacionado à gestão, né? Que tem um termozinho chave aí utilizado aí nos buzzwords que é roadmap. O que é um roadmap? Né? Eu vou falar aqui um pouquinho sobre esse conceito aí, essa prática, e também pode ser entendido como uma ferramenta aí, o roadmap. O roadmap basicamente ele dentro do contexto ali de produto digital, ele é uma representação, às vezes visual, né, mas muito mais de estratégia, né, de planejamento ali, que ele descreve a visão estratégica, basicamente a visão, a direção futura ali do produto digital, da feature, do recurso, do serviço como um todo. Ele é uma ferramenta que ele é essencial, inclusive, quando a gente fala de times ágeis, times de desenvolvimento de software, times de tecnologia e de produto digital em si. Ele faz parte aí do arcabouço de, de, de artefatos, né, para se gerenciar um produto digital essencial ali. Inclusive, ele faz parte de algumas das coisas que você conversa com outros setores, consegue se comunicar quando você tem um roadmap bem construído ali. Como, por exemplo, você consegue falar melhor com o time de desenvolvimento, você consegue explicar melhor para os stakeholders, né, no caso, os outros times ali que estão em volta do produto, do serviço. Você consegue, inclusive, interagir ali e dar melhores direcionamentos, melhores explicações ali para investidores, por exemplo, para que fica muito claro até onde vai ou para onde vai o direcionamento do produto ali que eles estão investindo, né? E também para os usuários finais. É interessante porque isso serve inclusive como documentação, como um direcionamento ali para que quando, por exemplo, você tem uma ligação, quando você tem um contato com o cliente final, e o cliente final, inclusive, pede muita coisa, vai pedindo algumas operações, ou reclama que não tem isso, não tem aquilo no software, o roadmap vai te dar, inclusive, uma visão clara, quando a empresa já está sabendo, quando é comunicado isso, tu dá uma visão clara de o que não vamos fazer, inclusive. Né? Então, quando o cliente começa a comentar, mas não tem isso, não tem aquilo no seu sistema, basicamente a gente pode voltar para o cliente e falar, realmente, não tem e não terá. Realmente, esse não é o propósito desse produto, ou não vai ter agora, ou estamos estudando tal coisa, ou não terá, realmente, não estamos indo para esse caminho aqui do produto digital. Então, isso também revela uma certa maturidade quando o cliente lida com esse tipo de situação, né? Quando argumenta que não tem isso ou não tem aquilo, a gente fala claramente, olha, não vamos porque o nosso plano não é esse, a gente não vai desenvolver tal coisa. Isso serve para investidor, isso serve para outros membros da equipe, inclusive, que às vezes pode se conversar e aí pode sentir falta de um recurso ou de outro, ou de uma prioridade sobre alguma coisa. Então, quando a gente tem um roadmap bem definido, né, que a gente vai ter várias características ali, a equipe como um todo sabe qual é o direcionamento e sabe, inclusive, é, quando não é o momento até de se conversar sobre determinados assuntos, sobre aquele produto, sobre o direcionamento, uma vez que a gente não vai realmente priorizar aquele assunto, aquele direcionamento, aquela feature do produto ou do serviço que a gente está trabalhando, tá? Algumas características assim pontuais para materializar um pouco melhor o que seria o roadmap, né? Que basicamente, como eu falei, é uma ferramenta de gestão ali, de um mapeamento, de direcionamento, né, do produto digital. Algumas características que geralmente tem, isso até para deixar mais claro, isso é uma documentação, tá? Isso pode estar num quadro visual, isso pode estar num gráfico gigante, isso pode estar numa ferramenta qualquer, tipo o ClickUp da vida, ou basicamente desenhado mesmo em algum lugar. E alguns pontos que tem que ter para que a gente tenha um roadmap bem estruturado, né? Uma discussão ali, isso tem que ter vindo de discussões de objetivos gerais ali. Os OKRs, por exemplo, direcionam para a construção do roadmap, né? Primeiro de tudo, tem que ter a visão estratégica, tem que saber ali, então, isso que eu comento
de vir ali de roadmap, né? De OKR. Então, quais são os direcionamentos que tem ali da empresa para o trimestre, para o semestre, para o ano ou para o biênio ali? Qual é a visão estratégica da empresa ali, né? Então, tem que ir refletindo esses prazos, quais são os objetivos gerais, quais são as metas que vão ser alcançadas, por aí vai. Tem que ter cronograma, né? O roadmap ele tem um cronograma, ele é um mapa, né? Ele é um direcionamento, é um caminho. Então ele também tem que ter cronograma para poder chegar e percorrer esse caminho aí. Ele inclui os prazos, datas aproximadas, negociáveis. Basicamente, quando você planeja alguma coisa, significa que você está prevendo algumas situações e não todas, mas você tem ali alguns prazos pré-definidos, óbvio, levando em consideração os recursos disponíveis, né? Não é só colocar marcos temporais ali para poder indicar entregas ou desejos de entrega, sendo que às vezes o recurso não está disponível, talvez a tecnologia que se tem dentro da equipe não chegaria tão rápido naquele desenvolvimento. Talvez seria melhor dar um direcionamento para a área de suporte, atendimento ou vendas, e não necessariamente para a melhoria, o desenvolvimento daquela funcionalidade, a programação em si. Então, isso dá também uma sensação, né, de entendimento do contexto para quando você vai colocar um marco de entrega lá, você coloca uma coisa factível, realmente, né, uma coisa com até um certo prazo a mais, porque vão existir problemas no meio do caminho, vão ter rotas recalculadas e por aí vai. Então, prazos e cronograma bem definidos e levando em consideração o contexto. E com isso, já que a gente tem funcionalidades, nós temos melhorias, nós temos prazos, é interessante pensar em priorização. Quando eu falo em priorização, é interessante até não somente prioridades macro, como por exemplo, temos que desenvolver tal tipo de produto em tal tempo. É isso. E ele é prioridade. Só que quando fala isso, você tem várias e até N funcionalidades micro e várias coisas que têm que ser feitas às vezes, inclusive a nível de infraestrutura ou a nível de discurso, a nível de marketing. Então tem vários detalhezinhos que têm que ser feitos para que a coisa aconteça realmente, que seja entregue. Então para isso, quando se fala em priorização, você vai olhar para esses detalhes mesmo, como por exemplo, se eu vou colocar um exemplo mais aleatório, assim, se eu vou desenvolver uma tela de cadastro, se eu vou desenvolver um sistema, inclusive, a primeira coisa que eu tenho que fazer seria a tela de cadastro, teoricamente, certo? Só que aí eu posso estar lidando com alguns outros detalhes mais micro ainda, onde eu tenho que detalhar e decompor mais ainda esse problema para dizer a prioridade realmente, a prioridade da prioridade, né? Quais são os detalhes dessa prioridade aí? De ter que criar uma página de entrada, uma página de login, uma página de cadastro, é que eu tenho que fazer uma integração com o sistema antigo. Ou seja, aquele todo macro que se fala a prioridade de entregar tal produto em tal prazo. Opa, descendo um pouco mais o nível, entendendo mais, primeiro nós temos que trabalhar na integração. Segundo, nós temos que trabalhar aí realmente no formulário. Terceiro, nós temos que trabalhar na validação. Aí, enfim, quarto, como é que a gente vai enviar e-mails para os usuários para quando der problema ou quando vai recuperar a senha. Tá vendo? Você consegue detalhar mais ainda e colocar num ponto mais micro sobre o que é prioridade. Sempre você vai precisar desenvolver uma coisa de cada vez. Sempre vai ser. Dependendo da sua força de trabalho, às vezes pode até se dividir trabalho, mas geralmente as pessoas vão fazer uma coisa de cada vez. Então, como eu falei anteriormente no cronograma, você vai ter que levar em consideração sempre o seu contexto, os seus recursos disponíveis para poder desenvolver, e aí você vai colocar ali algumas prioridades. Às vezes a prioridade pode ser, para alcançar determinado objetivo, a prioridade é contratar pessoas. Então, antes de começar a desenvolver, nós temos um período lá em que basicamente
esses passos ali, esses primeiros meses ou semanas, é basicamente contratação e onboard de novos colaboradores. Isso pode fazer parte do roadmap, pode fazer parte do planejamento também, tá? Então, alguns exemplos avulsos aqui, mas muito factíveis, muito normais de acontecer. Outra, além da priorização, e depois de você fazer toda a criação em si, né, talvez o desenho do roadmap ali, ou a descrição dentro de uma ferramenta como o ClickUp da vida, ClickUp, Gira, por aí vai, você vai ter que comunicar, porque não adianta muita coisa, na verdade não adianta nada, né, a criação do roadmap de um planejamento em que os outros, todas as pessoas envolvidas ou o restante da empresa não esteja ciente daquilo. Tem que ter comunicação, então. Como é que é o nosso plano de comunicação? Como é que vai ser como é que as pessoas vão saber como é que está o andamento, inclusive, e se nós estamos em momento de recalcular a rota ou ainda estamos seguindo aquele plano inicial do roadmap ali. Então, a comunicação é bastante essencial aí, né, na construção desse artefato chamado roadmap, né? E um roadmap, ele é flexível, tá? Como eu falei no planejamento, você vai planejar a coisa, mas você também vai fazer com que você vai prever que problemas acontecem. Então você vai pegar ali um prazo X com recurso Y e vai tentar priorizar de uma maneira Z, só que também no meio do caminho você tem que colocar pontos de medição a ponto de dizer, ok, parece que vamos ter problema e vamos mudar a rota, vamos flexibilizar um prazo, vamos aumentar o budget para algum tipo de recurso a mais que a gente precisa, seja humano, seja tecnológico, ou seja, de divulgação. Então ele tem que ser flexível também para acomodar essas mudanças que acontecem aí no decorrer no andor da carruagem, né? Então tem que ter uma certa flexibilidade. Alguns papéis que geralmente ficam envolvidos aí, para completar aqui um entendimento sobre o roadmap, é que a gente está falando geralmente dentro de um cenário de produto, e quando fala de produto, nos conceitos mais modernos acabam surgindo alguns papéis específicos. Alguns times acontecem que esses papéis são atribuídos a pessoas que já têm outros papéis. Por exemplo, vou comentar alguns aqui. PO, ou Product Owner. Product Owner é a pessoa que ela é responsável por comandar realmente, por manter, às vezes criar o roadmap. Dependendo do nível de hierarquia, dependendo do nível de distribuição das tarefas, às vezes ele também cria ali um roadmap. Talvez micro ou macro, mas a ideia realmente é que ele mantenha, né, que ele acompanhe, que ele faça com que o roadmap seja cumprido, e que seja acompanhado, né, alinhando ali com as estratégias gerais, as necessidades ali que a gente vai tentar atender o nosso mercado consumidor, né? A equipe de desenvolvimento, né, o papel ali que é presente também nesses cenários. Então a equipe de desenvolvimento vai ter também a colaboração com o PO, a ponto de entender ali e implementar essas iniciativas, essas features ali que foram priorizadas, que foram colocadas ali no roadmap, né, no nosso planejamento, né? E às vezes tem um papel do gestor de produto ou do PM. E o PM, o Product Manager está muito mais ligado de fora para dentro, acompanhando tendência de mercado, acompanhando a volatilidade do negócio, acompanhando a estratégia, inclusive, do negócio. Então ele faz aquela conversa ali com o PO para dizer, então, as coisas mudaram ou vão mudar em breve, talvez, por isso, aquilo, outro. Então, traz informações de fora, vai fazer um discovery, muitas vezes, de negócio, de cenário, para poder entender se ainda tem as mesmas necessidades e também para trazer novas necessidades e novos rumos ali a se tomar. Nós temos outros stakeholders que basicamente são todos os outros membros dos times que compõem a empresa, então suporte, atendimento, implementação, no caso da gente, a gente tem implantação,
a gente tem vendas, a gente tem marketing, enfim, temos esses vários outros times que a gente nomeia também como stakeholders, que são pessoas que interferem positiva ou administrativamente nas nossas tarefas, né? São stakeholders, né? E para desenhar isso, para criar essas coisas, assim, você pode fazer em várias ferramentas diferentes. Existem inúmeros por aí, como por exemplo a gente já usa aqui o ClickUp. Você pode colocar todo o passo a passo dentro de uma linha do tempo, colocando metas ali, atribuindo pessoas, atribuindo prazos e colocando entregas específicas ali, compondo um planejamento realmente para produto, ou por serviço, por quarter, enfim. Aí a organização de cada empresa tem um diferente, né? Às vezes cada time tem uma organização de roadmap diferente. Você pode utilizar algumas outras ferramentas como Gira, por exemplo. Você pode usar até o Excel. Já vi roadmaps muito bem feitos, sendo basicamente criados no Excel mesmo, colocados ali prazos e preenchendo planilha mesmo para que a coisa conseguisse ser acompanhada. Uma coisa interessante para fechar aqui é que o roadmap ele não é para criar microgerenciamento. O roadmap, embora seja esse detalhamento de para onde vamos, que recurso e tudo mais, ele não é microgerenciamento. Ele faz com que a gente tenha uma visão geral, a comunicação faça com que as pessoas saibam o que tem que fazer, o acompanhamento de metas e ela tem essa flexibilidade, né, inclusive de não precisar ficar acompanhando de tempos em tempos, e sim temos um período lá, e aí esse período de análise pode ser até conciliado com algumas metodologias ágeis, como o Scrum, por exemplo, que você vai ter sprint de 15 dias. Então, a cada 15 dias é feita uma análise de como é que foi os últimos 15, para ver se precisa modificar alguma coisa. Às vezes, diariamente, tem algum acompanhamento internamente para cada time, para saber se ainda precisam de mais alguma coisa, se tem alguma coisa interferindo no andamento. É isso. Mas não de já cumpriu a tarefa, de chegou no final do dia e dizer assim, ah, então, cadê já, como é que está aquela tarefa? Não necessariamente é isso. E sim para ver se no todo estamos todos caminhando ainda num determinado período, sei lá, um semanal, quinzenal, uma vez por mês, se todo mundo que pertence àquele projeto, àquele produto ali que tem o roadmap traçado, ainda está na mesma direção, ou se precisa realmente para recalcular a rota, certo? Então esse é o contexto de quando a gente fala em roadmap. E o interessante é que quando você tem o roadmap traçado, as modificações que vão acontecendo, elas não deveriam ser incrementais. No caso do seguinte, você tem algumas priorizações que você já traçou lá atrás. Então, se para mudar a rota, geralmente não é para você continuar com aquele plano antigo e acrescentar um plano novo. Geralmente você vai ver o que realmente repriorizou dessas coisas. Aquilo que você planejou anteriormente, aquelas funcionalidades, ou aquela modelagem de serviço, ou aquela divulgação, ou aquele plano de comunicação, ele deixou de ser tão prioritário, então você vai deixar ele de lado, vai colocar aquele novo plano, vai reprojetar aquele plano para recalcular a sua rota, basicamente, né? Então você vai para um outro direcionamento, porque você vai despriorizar uma coisa e fazer outra. Lembrando que a gente precisa fazer uma coisa de cada vez. Várias coisas ao mesmo tempo, só se tiver muito dinheiro e muito recurso para que várias pessoas façam várias coisas. Cada um vai fazer uma coisa, mas várias pessoas fazendo vários direcionamentos ao mesmo tempo, tá? Então tem que ter bastante cuidado aí com esse fechamento, com esse entendimento de rota, prioridade, quantidade de recursos, mudanças e incremento aí de funcionalidades. Bom, é isso. Espero que vocês tenham curtido aí e até mais.